Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso podcast de hoje, que é dividido, né? Na primeira parte nós vimos aí o vereador Matheus, do município de Fonte Boa, e agora nós temos aqui, né, a alegria de contar, né, com o nosso grande amigo Raimundo Donato de Araújo Costa, mais conhecido como Araújo, da Setorial Interreligioso, e aqui do lado também o nosso grande amigo, né, aí o nosso pastor, certo? Leandro Fortes, não é isso, Leandro? Certo? E a gente está aí para bater aí um papo, né, sobre a questão do setorial interreligioso. E antes eu vou dizer para vocês, né, o currículo de cada um deles, entendeu? Aqui o nosso professor, né, Raimundo Nonato, mais conhecido como Araújo, né, ele é formado em administração com pós-graduação em gestão pública e em gestão ambiental. Estudou até o 8º, né, semestre de teologia, é quase um teólogo, certo? Faltou um pouquinho para poder formar, né, mas teve como servidor público federal, ele teve que vir para Manaus, é servidor público federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, certo? Está no Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras desde a fundação, certo? No Distrito Federal, não é isso? O PT foi fundado no ano de 79, salvo engano, 1979, começaram as primeiras reuniões, e em Brasília, logo nos primeiros 2 anos seguidos, começou a formação do partido, certo? Então, desde quando o partido foi formado lá, o Araújo está fazendo parte dele, né? E está morando em Manaus há mais de 10 anos, há pouco mais de 10 anos, né? E atualmente é coordenador estadual do Setorial Interreligioso, certo? Licenciado, certo? E aqui o nosso amigo Leandro Fortes, ele é graduando em teologia, né? Bacharelado, liderança pastoral da comunidade espiritual ICM Amazônia, que é a representação das igrejas das comunidades metropolitanas do Brasil na região norte, é coordenador estadual do coletivo Luta Amazonas e coordenador geral da Central dos Movimentos Populares de Manaus, tem atuado nos movimentos sociais, na defesa dos direitos humanos e da justiça social, com ênfase na comunidade LGBTQI+, e diálogo interreligioso. Então você vê que são duas pessoas que têm um alto gabarito, não é isso? Que graças a Deus estão fazendo parte do Partido dos Trabalhadores, defendendo as causas sociais e principalmente tentando fazer uma ligação entre a religião e a política. E se eu queria começar aí com o nosso grande Araújo, deixa eu chamá-lo dessa forma, professor, certo? Para que o senhor possa explicar um pouquinho qual é a função, na realidade, dessa setorial interreligiosa, quais são os princípios do diálogo aí da setorial interreligiosa do Partido dos Trabalhadores. Bom, para a gente começar a falar sobre o que é o setorial interreligioso, a gente precisa saber primeiro o que é o conceito de diálogo interreligioso, né? Ela é uma ideia de que diferentes religiões, né, não só do Brasil, mas do mundo todo, venha a evitar uma busca pela supremacia. Esse é o conceito de o ser interreligioso, da busca por essa unidade de todas as religiões, né, para um só objetivo, sem uma religião ser suprema acima das outras. Não, todas são iguais. É essa a nossa busca. Mas deixa eu fazer uma pergunta, professor Araújo. Mesmo com a diversidade de crenças, porque as pessoas têm fés em diferentes dogmas, certo? Mesmo com essa diversidade, você tem a ideia de conseguir fazer essa união? Bom, apesar de ser um tema muito complexo para ser discutido, né, com as diversas lideranças, as diversas tendências religiosas, né, mas nós cremos que é possível haver esse diálogo, né, através do convencimento e ao mesmo tempo mostrando que existem alguns princípios, né, como
o respeito, a fraternidade, a colaboração entre as religiões, a busca pela convivência harmoniosa. Esse é o princípio básico que nós temos, que nós achamos que surtirá um efeito. Agora deixa eu perguntar, hoje também, dentro da teologia, né, o senhor que teve aí oito períodos estudando teologia, como é que vai ter a conciliação assim, dos ensinamentos do Senhor Jesus, da igreja primitiva, com os partidos políticos que atuam atualmente? Como eu posso, vamos ser mais específico, como que eu vou fazer a união dos princípios cristãos, vamos colocar dessa forma, das religiões, os princípios das religiões, com a ideologia do Partido dos Trabalhadores? Tem como fazer essa sintonia? Tem. Eu mesmo, como nasci num lar cristão, católico, né? A gente lia muito a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. E no livro de Tiago, no capítulo 5, onde Tiago fala sobre a convivência em comum, né? O amor de Cristo. Ali, o que é o Partido dos Trabalhadores? O que o Partido dos Trabalhadores prega? A união de todas as pessoas, independente de cor, raça, religião, e credo e opção. A gente também, na Bíblia, a gente encontra. Nós somos todos iguais perante a lei, não somos? O que diz a Constituição, assim né? Diz a Constituição, né? Isso. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se o próprio Deus não faz acepção de pessoas, dito lá pelo apóstolo Paulo, por que eu vou fazer acepção de pessoas? Porque fulano tem uma ideologia diferente da minha, ou uma religião diferente da minha, eu vou fazer acepção dele porque ele não reza na mesma castilha que eu rezo? Não, eu tenho que procurar ser bastante compreensível com o que ele fala, sem perder os meus princípios, sem deixar de seguir a minha religião, mas que a gente possa caminhar junto para o bem comum. Se ele luta para fazer o bem, e eu luto para fazer o bem, nada impede que a gente caminhe junto para fazer esse bem. Seria o bem comum, um projeto do bem comum. Um projeto do bem comum. Ora, vamos ter como exemplo aqui Jesus Cristo lá, quando ele esteve aqui na Terra. Que a maioria das igrejas aí execram a prostituição, a prostituta. Nós temos um exemplo fantástico de Jesus Cristo, né? Maria Madalena ia ser apedrejada e ele se acocorou perto dela, tá? E fez uma pergunta: aquele que não tenha pecado, que seja o primeiro a atirar pedras nela. E ficou rabiscando com o dedo na terra, no chão. E foi saindo de um por um. Quando Jesus olhou, só estava ele e a mulher. E Jesus falou para ela: vai e não peques mais. Por quê? Nós somos diferentes de Jesus? Somos, porque ele é o Filho de Deus, mas também nós somos filhos de Deus. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Perdoar aqueles que pecaram, se o nosso Pai nos perdoou? É isso mesmo. Então esse é o caminho. O caminho para você caminhar junto é através do perdão, é através do amor, é através da caridade, é através da fraternidade.
Você está entendendo? Não, a coisa é muito mais complexa do que o que a gente pensa. Justamente, essa questão é que eu queria entender como é que a setorial interreligiosa ia fazer ia idealizar para fazer esse sincronismo, né? Por quê? Porque a gente tem pessoas que têm o cristianismo como dogma e tem pessoas que têm outras matizes, entendeu? Tem outras crenças. E aí, dentro de um partido tão diverso como o Partido dos Trabalhadores, a gente tem que ver como, né, que essa setorial ela vai fazer essa junção para que todos tenham um objetivo comum. Como o senhor bem colocou, justamente de ter o bem para todos, como é o princípio do Partido dos Trabalhadores. Você vê que o presidente Lula, quando começou a lançar os primeiros programas, tudo é para todos. Eu mesmo, durante muitos anos, eu fui coordenador de um comitê gestor de um programa chamado Luz para Todos. Então, a gente tem uma universidade para todos. Então, o que o presidente Lula sempre colocou, tá, como princípio da sua administração foi o Brasil para todos, que todos tenham a mesma oportunidade. Então, eu vejo com muita alegria que a setorial interreligiosa, que eu não conheci, estou passando a conhecer, ela tem esse objetivo comum. E aí, Leandro, eu quero te perguntar de você, né, que você que é bacharel em... Posso fazer um parênteses aqui? Pode sim, senhor, a palavra é sua. Todos. Eu lembrei que na época eu morava lá em Brasília, né? E eu fui um representante do Ministério da Agricultura no grupo de trabalho que criou o Luz para Todos. Ah, que bom! Lá com a presidente Dilma, que era ministra de Minas e Energias na época, né? E tinha gente do Ministério da Agricultura, do Ministério do Ministério das Cidades, tinha gente do Ministério da Educação, tinha gente de quase todos os ministérios dando a sua contribuição. Isso. Aqueles que tinham conhecimento teórico davam os conhecimentos teóricos e aqueles que tinham os conhecimentos práticos contribuíam com aqueles que já tinham vivenciado. E assim nasceu o Luz para Todos. Foi um programa formado a várias mãos. A várias mãos. E que graças a Deus... E de vários ministérios, diga-se de passagem. E que graças a Porque Deus... o primeiro ministério, que trabalhou com eletrificação de propriedades rurais, foi o Ministério da Agricultura. Não foi o Ministério de Minas e Energia. Lá na década de 1970, o Ministério da Agricultura tinha o Programa Nacional de Eletrificação Rural dentro do Ministério da Agricultura, e eu trabalhava nesse Programa Nacional. Poxa, e dali bom. foi que nasceu lá as ideias do Luz no Campo e depois a Luz para Todos. Luz no Campo em 1997, 98, e em 2003, 2004, Luz para Todos. 2003, 11 de novembro de 2003. Poxa, que bom, viu, professor Maciel? O senhor Araújo, Marcelo Araújo, o senhor tem contribuído muito aí para que esse programa, que hoje só no estado do Amazonas já levou energia para mais de 161 famílias, para mais de 3.000 comunidades. Mas vamos deixar os tratores para lá, que outra hora a gente conversa sobre ele, né? O assunto é outra. Leandro, o seguinte, meu amigo, você que a gente viu aí o teu currículo, que sempre trabalhou com a área social, tem teu histórico de luta, né? E eu vou te perguntar, assim, qual é o objetivo, na tua visão, do diálogo interreligioso? Gente, boa noite, é um prazer, companheiro Robson, estar aqui junto com o companheiro Araújo, nessa luta do setorial interreligioso. Eu sou um jovem adulto que, assim como o companheiro Araújo, vem de um lar de berço cristão. Então, toda a minha vida foi trilhada e regida por esses princípios cristãos, né? E, obviamente, com o tempo, a gente passa a ter as nossas experiências pessoais e espirituais e a gente vai tendo o nosso próprio esclarecimento, contando a nossa verdade. E, nesse decorrer da minha vida de espiritualidade, de fé, de crença, eu percebi que muito do que eu havia aprendido na minha infância, na minha adolescência, destoava muito daquilo que eu aprendi de quem era Jesus. Jesus foi um homem que sempre quis o bem da humanidade, veio com um objetivo,
lutou por esse objetivo, morreu por esse objetivo. E hoje ele é um exemplo para a vida de muitas pessoas no mundo. Uma das situações da vivência de Jesus como ser humano, como filho de Deus, foi justamente trazer essa ideia de respeito, essa ideia de diálogo com outras religiões. A gente vê o exemplo de Jesus encontrando a mulher samaritana ao meio-dia no poço. Os samaritanos, eles eram um grupo da sociedade judia que eles acreditavam de forma diferente e eles eram excluídos pelos judeus. Eles meio que viviam juntos no mesmo país, numa mesma região, mas eles eram excluídos. Eram desacreditados, enfim, sofriam de forma... Havia uma discriminação, Isso, né, Leandro? Discriminação, essa é a palavra certa. E então a gente se depara com Jesus ao meio-dia, naquele sol torrante daquela área da Ásia onde estava lá Jerusalém na época, e vem essa mulher samaritana para colher água, porque era o horário que as mulheres podiam ir no poço, que não tinha homem próximo. E Jesus pede água dela. E ela diz: como que tu me pede água, tu sendo judeu e eu sendo samaritana, sabendo que existe essa diferença? Mas Jesus, ele sempre tratou essa situação com muita tranquilidade, exatamente. Conversou com aquela mulher, todas as dúvidas que ela teve, ele tirou as dúvidas, foi carinhoso, foi gentil, deixou de lado essa diferença e mostrou para ela quem ele era, para que ele veio, e trouxe uma luz e uma esperança para a vida dela. Então, a partir desse exemplo, que nós, pessoas que somos cristãos, deveríamos ter na nossa vida, de também trabalhar essa ideia de, apesar das nossas diferenças enquanto seres humanos, apesar das nossas diferenças enquanto fé, enquanto crença, nós precisamos conviver, porque nós estamos no mesmo planeta, no mesmo mundo, numa mesma sociedade. E apesar das nossas diferenças, nós vivemos o dia a dia. E a gente precisa ter essa ideia na nossa cabeça, no nosso coração, de que nós precisamos amar o próximo, porque é um mandamento de Jesus, como a nós mesmos. E se a gente se ama e ama o próximo, precisa haver esse diálogo, precisa haver essa convivência, precisa haver esse respeito. Então, se eu tenho uma fé cristã, o meu irmão tem uma fé nas matrizes africanas, minha outra irmã é espírita, meu outro irmão é hindu. Se eu não souber dialogar e conviver com eles, como que a gente vai viver bem em sociedade, se amando, tendo essa ideia de um bem viver com todos? Poxa, legal. Aí, baseado nisso, Leandro, eu te pergunto, o que significa a tolerância religiosa? Vamos pegar essa vertente, gancho, né? esse gancho, pelo que você falou aí, que mostra que dentro desta setorial interreligiosa tem essa ideia, tá? Apesar da diversidade, apesar das várias religiões, tem essa tolerância religiosa. Então, qual é a definição que vocês têm para esse termo? Certo. A gente trabalha muito a intolerância, né? O termo intolerância é muito Que difícil. seria a próxima pergunta, né? Então, eu quero saber primeiro de vocês, tanto do Araújo quanto de você, Sim. Leandro, a tolerância religiosa, a ideia que vocês têm para poder fazer essa união das diversas crenças. Eu tenho que ter isso. Sim. Esse tipo que é a tolerância, não é isso? Essa ideia de tolerância religiosa é justamente a gente trabalhar o respeito, trabalhar o diálogo, trabalhar a empatia, trabalhar para encontrar características em comum em cada religião, em cada fé, em cada crença. E encontrando essas características, vamos conversar sobre elas. Se você tem uma religião que quer o bem do próximo, eu sigo uma religião que também
quer o bem do próximo, por que a gente não pode sentar junto numa mesa, trocar uma ideia, trocar uma figurinha? Convergir. Exatamente. A partir dessa conversão, dessa conversa, vamos ver o que nós temos de diferente. Ah, isso aqui eu penso assim e tu pensa diferente. Mas o que a gente pode transitar nessas diferenças e nessas igualdades para a gente conviver bem, para a gente se respeitar, para eu não precisar ir lá no meu altar ou ir lá no meu púlpito e dizer o fulano da fé tal faz a coisa errada assim, 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 sendo que a minha fé diz que é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então essa é a ideia, né? De tolerância, de respeitar, de dialogar, de ser empático, de ter essa boa vontade de sentar e discutir sobre o que nós temos de igual e trabalhar para diminuir as diferenças. Então, Haroldo, deixa eu te perguntar, certo? Essa tua setorial interreligiosa, como é que tem se desenvolvido esse trabalho no Estado e qual a resistência que vocês têm encontrado para que haja essa sintonia e haja essa tolerância religiosa, Araújo? Boa pergunta, Robson. Boa pergunta. Olha, a coisa as dificuldades que a gente encontra é a aceitação. É a primeira coisa. É a maior resistência que a gente encontra, é a aceitação. Digamos que você é católico, ele é evangélico ou protestante. Eu sou de religião de matriz africana. O que a gente encontra de maior dificuldade nas pessoas, principalmente fora do campo político, é a aceitação da minha religião para a sua religião e vice-versa. A grande maioria das pessoas não aceitam que uma pessoa que seja tenha religião de matriz africana, ela possa ter também um Deus, como uma pessoa dos povos originários tem o seu Deus, que eles chamam de Tupã ou Tupana, né? E esse Deus do indígena, que é convertido no Evangelho, mas ele continua crendo que o Deus dele é Tupana, porque foi assim que ele conheceu Deus. E a gente aceitar aquele irmão em Cristo, porque o Deus africano para uns é Oxalá, para outros é Ogum, e por aí vai. Tem vários nomes, várias denominações. Eu gostaria que tivesse um amigo, um companheiro do setorial interreligioso com especialização nessa área. Eu acho que ele talvez ele possa dar uma contribuição nesse ponto aqui da religião de matriz africana, que eu conheço muito pouco de religião de matriz africana, tenho tentado estudar, mas o meu tempo, porque eu continuo trabalhando, continuo na ativa, o meu tempo é muito curto, que eu só vivo viajando para o interior, e assim, e meu tempo é curto para estudar. Eu ainda tenho que estudar outros temas, porque todo dia a evolução das tecnologias na área de agricultura, elas vão mudando, e eu trabalho num setor que requer muito aprendizado constante, né? Então, assim, mas eu posso te dizer o seguinte, é a questão da aceitação das diferenças religiosas. Esse é o principal gargalo que nós, do setorial interreligioso, sentimos. A partir do momento que a gente conseguir mostrar para um líder de uma determinada religião que é importante ele se inserir
dentro da política, mas sem levar a política para dentro da sua religião. Uma coisa é você estar na política, a outra coisa é você inserir a política dentro da tua religião. Ou seja, fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas que frequentam a tua igreja, ou a tua tenda, ou o que quer que seja, que se chame, qualquer denominação que se dê, aquele canto onde você se reúne com os seus iguais. Você está me entendendo? Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que a política entra na religião e a religião é usada como trampolim para políticos, aí, meu amigo, a gente cai lá no que eu falei no princípio lá, né? Lembra do que foi que eu falei logo no início lá? Deixa eu ver se eu me lembro aqui da palavra que eu usei. A supremacia. O supremacismo. Né? Que aquela religião ali, ela quer ser superior às demais. Na supremacia. Então veja bem, a partir do momento que a gente se insere na política, mas sem levar a política para dentro da religião, beleza, nota 1000, compadre. Sabe por quê? Porque você, na política, você vai fazer política, você vai apresentar os seus motivos e tal, não sei o quê. Na religião, você vai tratar de espiritualidade, da tua busca pelo teu eu, na tua busca pelo Deus do impossível que tu crê, aquele Deus que faz todas as coisas para ti, aquele que é o teu ajudador, aquele que é teu companheiro, é teu amigo, que você conversa com ele a hora que tu quer. A tua espiritualidade, ela é uma e a política é outra. As duas não podem se misturar, porque senão tem choque. Tem choque de interesses. Então a Intersetorial, ela foi criada com esse propósito de juntar as religiões e fazer com que as pessoas tenham essa consciência. Isso. Nós temos aqui que ter um senso comum, temos que ter um objetivo comum, e cada um cuida da sua parte espiritual, cada um cuida da sua crença, sem misturar com a questão do bem comum ou a questão, entre aspas, política. Exatamente. Né? Porque a gente lembra bem que desde da criação do termo, né? Olha, a gente vê que a política é a arte do convencimento. Exatamente. É isso? Então eu tenho que defender a minha ideia, tenho que te convencer que a ideia vai ser boa para o bem comum. Exatamente. Entendeu? Que todo mundo seguindo uma linha, a gente vai conseguir chegar no que é bom para todos. Que é como eu falei, que é a linha mais ou menos que o presidente Lula tem desde quando ele assumiu o primeiro mandato. Sim. Tá bom? Então, eu vejo... eu não conhecia essa setorial interreligiosa, tá? Para te falar a verdade, a gente começou a trabalhar o setorial interreligioso no final de 2021, início de 2022. Aí quando foi em outubro, depois das eleições de 22, aí a gente inaugurou o setorial interreligioso. Vai fazer 3 anos agora então, né? Pastor Leandro, então pegando essa linha, né? O Araújo explicou bem, o senhor já explicou bem. Agora vamos para um ponto que está em todo quanto é lugar onde existe essa divergência de crenças, tá? Que chega no ponto da chamada intolerância religiosa. Qual é a definição, pastor Leandro, que o senhor tem para a questão de intolerância religiosa? O que vem a ser isso? Bom, a intolerância religiosa, ela parte do princípio de uma crença, religião, fé, como o companheiro Araújo falou, se acredita superior às demais, prega veementemente esta mensagem para os seus fiéis,
para as pessoas que acreditam nela, fazem com que essas pessoas se sintam superior também aos outros tipos de crença, e a partir desse sentimento de superioridade, impor sobre os demais a sua fé, a sua crença, a sua espiritualidade, de forma violenta, de forma desrespeitosa, faz com que os demais sintam aversão a essa fé que se impõe sobre os demais. E quando a gente se percebe num ambiente e sociedade que existem muitas pessoas com essa ideia de superioridade e levam esse tipo de força e de violência sobre os demais, a gente vê o que nós vemos hoje em dia no Brasil. Pessoas que chegam em terreiros, invadem, quebra imagem, quebra mesa, enfim, quebra o que tiver lá dentro, taca fogo. A gente tem vários exemplos no Rio de Janeiro, na Bahia, de casos de terreiros que foram invadidos, foram destruídos, foram queimados. E nisso a gente percebe essa ideia de superioridade. Então, quando há esse tipo de imposição, esse tipo de violência, impondo essa fé sobre outras, é o que a gente conhece como intolerância. É aquelas pessoas que não aceitam a diversidade de crenças e que usam de força e violência para impor a sua sobre as outras. Mas será, Leandro, que isso aí não são pessoas que são influenciadas por aqueles que não aceitam, né, a divergência? Será que isso aí não é uma influência das pessoas que são aqueles chamados radicais e que conseguem influenciar, que come a mente das pessoas para que haja esse ódio e essa intolerância? Sim. Deixa eu pegar uma parte de um pensamento de que a gente tem dentro de muitos ambientes religiosos, cristãos, protestantes, ferramentas que eles utilizam justamente para hipnotizar os seus fiéis. Criam ambientes onde as pessoas se sintam tocadas por uma mensagem, por uma palavra, por uma canção, e fazem com que o subconsciente dessas pessoas fique com aquela mensagem martelando todo o tempo nelas. Então, querendo ou não, a gente vê uma espécie de lavagem cerebral, né, dessa mensagem de que só a minha fé é verdadeira, só a minha fé vai levar à salvação, só a minha fé vai fazer bem ao mundo. E também traz essa mensagem de que as outras pessoas precisam acreditar igual eu acredito. Eu é que estou certo. Exatamente. E então parte desse sentimento de que a gente precisa fazer com que as pessoas acreditem o mesmo que eu acredito. A gente precisa alcançar um maior número de pessoas, independente de como nós vamos fazer isso, seja por força ou por violência. O que não pode acontecer. Completamente o contrário do que diz a palavra de Deus, né? Exatamente. Não é por força nem por violência. Né? Eu estava me lembrando aqui de um fato que ocorreu com a mãe de santo, né, chamada Mãe Gilda, ou Gildásia do Santo, a Ialorixá, se não me falha o nome, né? Por causa dela, no dia 21 de janeiro, foi instituído o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, por meio da Lei 11.635, de 27 de dezembro de 2007, assinada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é um exemplo muito importante, porque a história da Mãe Gilda, gente, eu não tenho lugar de fala para falar sobre esse tema, porque é um tema especial do pessoal dos nossos irmãos de matriz africana. Mas é importante a gente colocar, do nosso ponto de vista, por exemplo, do meu ponto de vista como uma pessoa cristã, a gente tem esse exemplo de Mãe Gilda, que foi uma liderança religiosa
de matriz africana, Lá na Bahia. que foi veementemente atacada por grupos religiosos evangélicos por muito tempo. Ela era difamada, foi muito difamada, teve seu terreiro invadido. Por conta disso, ela teve um agravamento da saúde dela, porque ela era uma mulher idosa. Então teve um agravamento da saúde dela, e por conta de publicarem matérias, fotos e diversas outras informações falsas sobre ela e a fé dela na internet, na televisão, ela acabou morrendo. Ela teve, se não me falha, um infarto e veio a óbito. Por conta da tortura psicológica, exatamente, né? Da tortura psicológica. E aí, a partir dessa história extremamente triste, a gente teve diversas pessoas que se uniram e pensaram: nós precisamos idealizar uma lei que criminalize esse tipo de atitude. Então vem essa lei, que é a que foi aprovada, né? 11.635, 2007. 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Poxa, que bom. Foi um podcast esclarecedor. Tá? Parabéns para vocês aí que estão desenvolvendo esse brilhante trabalho. Esperamos que essa setorial possa crescer, Araújo, e chegar nos 62 municípios do nosso estado, e que muitas pessoas possam absorver essa ideia de deixar de lado a intolerância religiosa, de deixar de lado o ataque à fé das pessoas e se unir em torno do bem comum, como vocês bem colocaram, certo? Por quê? Porque se de repente eu vou pegar como modelo e como exemplo o Senhor Jesus, é o que mais existe de bom que já veio sobre a face da terra. O ser humano modelo, o ser humano que não era intolerante, que aceitava todos, que não fazia acepção de pessoas e que veio para ensinar como viver bem, certo? Então nós esperamos que vocês possam, com essa brilhante trabalho de vocês, com o apoio de todos, chegar aí nos 62 municípios, fazer crescer cada vez mais essa setorial interreligiosa e cumprir com a missão que vocês idealizaram junto com o grupo. Que nós possamos fazer parte também desse grupo e estar imbuídos e ajudar a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora eu vou passar para considerações finais, né? A palavra final aí do nosso grande amigo Araújo e a palavra final do nosso amigo Leandro Fortes. Bom, eu queria deixar claro aqui que a luta interreligiosa, ela vem de 137 anos atrás, em 1893, né? Religiosos de várias partes do mundo se reuniram e fizeram o primeiro encontro, né? O primeiro Parlamento Mundial de Religiões, né? Em 1893. Poxa vida, muito tempo, né? Aí a gente aqui, nós começamos a trabalhar em interreligiosidade há 3 anos, né? Mas a gente já conversava lá no passado e tal, já vinha tentando, né, há muito tempo inserir isso dentro do Partido dos Trabalhadores, porque nós entendemos que o Partido dos Trabalhadores, já que é um partido que tem olhos para todos e agrega a todos que queiram estar presente, estar dentro do Partido dos Trabalhadores, por que não nós abraçarmos também todas as religiões e todas as pessoas que praticam essas religiões, seja ela qual for. Então vamos nos unir e criar o nosso setorial de interreligiosidade. Nós criamos, agora está faltando gente, né? Para a gente poder trabalhar, criar legislação estadual, municipal e por aí vai. Porque a gente tem que aproveitar o gancho da lei criada por Lula lá em 2007, em dezembro de 2007, e trazer para o nosso estado. Porque até hoje, aqui no estado do Amazonas, os terreiros são invadidos, né? As pessoas são espancadas,
e não acontece nada com o outro lado que invadiu. Né? A gente tem cada notícia triste. É uma aberração, mas nós estamos no século XXI. No entanto, ainda acontece esse tipo de coisa. Só porque eu não professo a mesma religião que você professa, isso não quer dizer que você é melhor do que eu e que eu seja melhor do que você. Perante o Pai, perante a Deus, nós somos todos iguais. Da mesma forma como a nossa Constituição também assim o prevê. Todos são iguais perante a lei. Então vamos obedecer à lei, vamos ter respeito com as outras religiões, vamos pedir respeito à nossa religião, né? Primeiro a gente tem que pedir respeito à nossa religião. Respeite a minha religião, que eu respeito a sua. Né? Então, eu termino o podcast aqui agradecendo a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos assistindo, e ao mesmo tempo em dizer que nós estamos de braços abertos para recebê-los. Não importa qual seja a sua religião. O importante é que você venha caminhar de braços dados conosco para que a gente alcance o bem comum. Principalmente na questão de legislação que venha trazer segurança jurídica para que as religiões sejam respeitadas. Né? E eu digo que quando houver respeito, mas para ter respeito tem que ter amor. Mas para ter amor tem que ter empatia. Quando houver essas três coisas juntas, eu tenho certeza que todas as religiões vão caminhar irmanadas pelo mesmo propósito, que é o bem comum. São minhas palavras finais. Leandro Fortes, você, amigão, o que você tem para finalizar aí nossa participação aqui nesse Fala PT? Eu também tenho muito a agradecer pelo convite, companheiro Robson, ao companheiro Araújo, com quem eu tenho trabalhado aí no setorial interreligioso. É importante a gente deixar claro que, para além do nosso trabalho pessoal, vocacional, ministerial, como liderança religiosa cristã, de defender essa pauta de diálogo interreligioso, de respeito sobre as diferenças das crenças e da não crença, nós precisamos também deixar claro para os filiados e para aqueles que nos acompanham agora, de que o partido ele também investe muito atualmente na formação política na área da espiritualidade. A gente teve disposição do partido na última eleição de trabalhar as candidaturas evangélicas, as candidaturas cristãs, de apoiar e também de criar a formação política através da Fundação Perseu Abramo, de trazer cartilhas, de criar cursos para que a militância petista tenha conhecimento de causa, saiba como dialogar de forma coerente com dados e fatos reais, para que a gente consiga levar essa mensagem de que existem pessoas que defendem, militam e trabalham todos os dias pelo bem comum, acreditando na convivência das diferentes crenças e da não crença, e que nós estamos abertos à conversa, a diálogo e pensar juntos em políticas públicas, em ferramentas para trabalhar na sociedade, para que a gente conviva bem, para que a gente leve essa mensagem do bem viver para cada um e que a gente alcance esse ideal de sociedade que conviva, que se respeite, que se ame. Então, o setorial interreligioso, ele, como o companheiro Araújo falou, está de portas abertas, de braços abertos e coração aberto para receber toda e qualquer pessoa que esteja disposta a conversar, dialogar, trocar ideia,
para que essa mensagem alcance mais outras pessoas e que a gente tenha esse ideal de respeito e de respeito mútuo entre as diversas crenças e fés. Poxa, muito obrigado pela participação de vocês, nosso amigo Raimundo Araújo, o pastor Leandro Fortes, certo? Que vocês continuem a desenvolver esse brilhante trabalho e conte com a gente. O Fala PT está de portas abertas para vocês. O Fala PT é como eu sempre falo, é um programa que foi criado para você. Tá? Para poder divulgar aí todas as ações do Partido dos Trabalhadores, para poder divulgar as ações do governo federal e para poder dar espaço aí para todas setoriais, certo? Para que a gente realmente possa fazer uma grande corrente e fazer o PT um partido cada vez mais forte, que dá possibilidade de todos se incluírem, de todos estarem atrás de um bem comum, de um Brasil melhor para todos. Muito obrigado aí, professor Araújo, muito obrigado, Leandro, tá? E nós queremos dar uma boa noite a todos os nossos ouvintes aí dentro das redes sociais e dizer para vocês que toda terça e quinta nós estaremos aqui no Fala PT. Hoje nós não pudemos contar com nosso grande amigo, professor Alfredo Rocha, que infelizmente teve um outro compromisso, mas na terça-feira estará aqui conosco novamente uma outra setorial, para que a gente possa realmente divulgar tudo de bom que o Partido dos Trabalhadores tem feito, tudo de bom que o presidente Lula tem feito pelo Brasil e tudo de bom que nós, como seres humanos, como petistas, né, temos de senso comum para fazer o melhor para todos, porque este é o propósito do Partido dos Trabalhadores. Uma boa noite a todos e muito obrigado.